Beleza, irmãos, vamos começar o nosso estudo atrasado. Nós estamos no capítulo 3 de Romanos. Nós começamos falando sobre a vantagem que o judeu tem em relação ao, digamos assim, aos outros povos, por conta de um pré-conhecimento, podemos dizer, a respeito das leis de Deus, as leis mosaicas, as leis de conduta e de comportamento em relação à doutrina, em relação à fé. Então, Paulo começa a escrever no capítulo 3 que eles têm uma vantagem apenas por esse conhecimento. Mas logo ali no versículo 9 até o versículo 20, nós estudamos que essa vantagem ela é apenas teórica, porque na prática isso não quer dizer nada, porque muitos deles vivem apenas a religião destituída de Deus, destituída de uma vida devocional, destituída do conhecimento, do entendimento do que é viver para Deus, do que é estar com Deus. Então as pessoas elas professavam uma religião, mas elas eram injustas umas com as outras, elas eram más, prosseguiam más, e davam mais valor à tradição, no sentido de que a tradição ela deveria estar acima da própria pessoa, por exemplo. Jesus combateu isso quando cura no sábado, dentro do templo, o homem da mão ressequida, a mulher com problema na coluna, um fariseu mesmo com um problema que nós chamamos de barriga d'água, né? O homem hidrópico e tudo mais. Ele fala assim, vocês, se um boi de vocês cair no poço no sábado, vocês não vão tirar? Vocês vão deixar o sábado inteiro o boi lá e um filho, vocês vão deixar lá também? Não. Então, se vocês fazem isso no sábado, por que o Filho de Deus não pode curar no sábado? Então, o sábado, nós entendemos aqui, que ele deve ser sagrado. Tudo que é sagrado está abaixo do que é divinizado. Você é sagrado, eu sou sagrado. A comida que Deus nos dá é sagrada. A presença do irmão nas nossas vidas é sagrado. O sagrado é aquilo que Deus consagrou, por isso que é sagrado, de consagrado. Deus consagrou a você e você consagra a Deus. Então, isso é sagrado. Divinizado é quando você coloca aquilo como Deus, assim como os judeus fizeram com o sábado, assim como os judeus fizeram com tantas outras coisas. Então, Paulo escreve que não há ninguém injusto, e nós lemos esse texto semana passada, foi um texto bem pesado. E agora, que nós vamos estudar agora até, nós temos 15 minutos, nós vamos estudar o versículo 21 do capítulo 3 até o versículo 31, são 10 versículos, que fala sobre a justiça por meio da fé. Vai falar da justificação. Então, a justiça de Deus para com seus filhos não é uma justiça de fazer com que a gente vença as injustiças, mas é uma justiça que nos justifica perante o Pai, mediante a graça, diante de um pecado adâmico que nos corrompeu na essência desde o nosso nascimento. O homem, a natureza do homem é carnal, terrena e demoníaca. A natureza do homem é caída e o homem já está condenado e ele precisa ser justificado para que ele seja salvo, para que ele seja absolvido, para que ele seja inocentado. Ok? Versículo 21, galera, vai dizer o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Essa justiça é independente da lei. Que lei que ele está falando aqui?
A lei judaica, que eles chamam de Talmud, e a lei mosaica, que são os 10 mandamentos. Não colocando esses 10 mandamentos, deixando eles para trás, esquecendo deles, mas complementando, dando um outro significado, dando um outro valor, o qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, a justiça de Deus ela é testificada por essa lei e pelos profetas que o antecederam Cristo. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Olha que legal, galera. Ele está falando que essa justiça de Deus agora se manifesta em Jesus Cristo. É mediante Jesus Cristo. É pelo Senhor Jesus Cristo. Para todos aqueles que creem, que acreditam que Ele é o Senhor, que acreditam que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias prometido, o nosso Redentor. E não há distinção. Não há distinção do quê? De raça. Então, agora, a suposta, como diz aqui no versículo 1, a suposta vantagem dos judeus não é mais vantagem, porque agora todo aquele que crê em Jesus Cristo é justificado. Romano, grego, egípcio, babilônico, todo mundo ali que a galera tinha uma treta, já era. Jesus reconhece todo mundo que o reconhece. Deus passa a chamar todos de filhos. Isso é extraordinário, meus irmãos, porque no Velho Testamento, os filhos de Deus eram os hebreus. Havia conversão ao Deus dos hebreus? Havia. Nas Escrituras tem muitos exemplos de pessoas que não eram judeus, não eram israelitas e que se converteram ao Deus de Israel. Contudo, isso era algo passageiro, algo isolado, né? Agora não. Agora Jesus Cristo o seu nome passa a ser conhecido por todos os lugares. Os seus discípulos, lá no Atos dos Apóstolos, começou a espalhar a palavra para todos os lados. Os discípulos de Jesus, eles foram para o Oriente Médio, eles foram para a Ásia Menor, eles foram para a Península Ibérica, para o norte da África, para a Europa Central. Há relatos de que os apóstolos chegaram muito próximo à Escandinávia. Há relato dos apóstolos chegando próximo do que hoje é conhecido como Ucrânia. É extraordinário. Então, todos aqueles povos de alguma maneira rodeavam os israelitas ali, e os israelitas nunca se deu bem com povo nenhum, porque eles se consideravam um povo exclusivo. Agora, mediante Jesus Cristo, esse povo agora tem a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Isso é muito, muito extraordinário, isso é muito legal. 23, versículo 23 diz o seguinte: pois todos pecaram, todos é o mundo inteiro, os que nasceram e já morreram, os que nasceram estão vivos, aqueles que ainda vão nascer, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, se é que nós vamos ter. Nós não sabemos se a nossa geração é a última, se a nossa geração é a penúltima, se vai ter mais 5 gerações ainda, mas se tiver 5 gerações, as 5 gerações vão nascer todas pecaminosas. Então o versículo 23 diz que todos pecaram e estão, como punição do pecado adâmico, destituídos, separados, isentados da glória de Deus. Afastado mesmo. Então, há um abismo, foi criado um abismo. De um lado, o Senhor, do outro lado, todos. E o ser humano, para ter relacionamento com esse Deus, para ser chamado de filho, tem que atravessar esse abismo. Nós sabemos que onde há um abismo tem que haver uma ponte. Então, se a gente for lá em Foz do Iguaçu e a gente quer ir lá para a Cidade do Leste, tem um rio passando lá, que é o Rio Paraná. De um lado está o Brasil, do outro lado está o Paraguai, e tem a Ponte da Amizade. Aquilo lá é um abismo. Se você não tivesse uma ponte ali,
você teria que dar uma outra forma de atravessar aquilo lá. Então, Cristo passa a ser a ponte. A ponte para que nós possamos passar para o lado de Deus é Cristo. Então, tem que aceitar a ponte. A ponte é a nossa justificação. Por isso que a palavra religião significa religar, atar, unir, trazer de novo. Então, a religião, para ser viva, como nós estudamos em Tiago, capítulo 2, ela tem que ter as obras, porque a graça produz obras. E aí no versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então, só atravessa a ponte quem é redimido. Então, você recebe, você que está condenado, eu que estava condenado, nós estávamos condenados, nós recebemos o quê? Um salvo-conduto. Não, por meio de Cristo Jesus, a sua fiança foi paga, você pode passar para esse lado. É isso. O sangue de Cristo é uma fiança definitiva. Deus, versículo 25, ofereceu como sacrifício Cristo Jesus para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, se o salário do pecado é a morte, e Deus não pode ir contra a sua palavra, e Deus instituiu que o pecado gera morte, e o salário é isso, então Deus, não podendo voltar com a sua palavra, teve que resolver essa situação fazendo um pagamento. Então ele enviou o seu filho como pagamento definitivo desse preço. Por isso que agora, o Tiaguinho falou, o Tiaguinho esse dia, numa situação, ele referiu essa passagem, é por isso que nós não devemos costurar o véu que foi rasgado, né? O véu se rasgou porque nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. Cristo é o supremo sumo sacerdote e ele está diante do Pai em todo o tempo, se apresentando em nosso favor. Por isso que nós devemos aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque ele é o Cordeiro e ele é o sacerdote, e ele está diante do Pai, e é ele que nos dá livre acesso. Isso é interessante, meus irmãos. Então, toda vez que a gente costura o véu, a gente está o quê? A gente está o quê? Negando a ponte, negando o Cristo como sacerdote, o supremo sumo sacerdote, negando ele como cordeiro e voltando às velhas práticas religiosas de origem judaica. Então, se nós cremos mediante a fé, nós somos o quê? Justificados. Então, passa para esse lado aqui, sua fiança foi paga. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Amém. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído baseado em que princípio? Olha o que Paulo está falando assim, os judeus, então é o seguinte, por que vocês excluem o povo que não é judeu? Vocês acham que vocês têm a propriedade do divino, a propriedade do Todo-Poderoso, a propriedade do Eterno? Qual que é baseado em que esse princípio? Né? Por que vocês vangloriam disso? No da obediência da lei? Ele pergunta, né? É pela lei que vocês autorizam alguém a adorar a Deus? Não. Mas no princípio da fé, ou seja, antes de Cristo. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim,
dos gentios ele também é Deus, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, Paulo encerra o capítulo 3, quebrando os dois pés, as duas pernas, quebrando os dois braços e deixando os caras sem voz, porque Paulo ele não exclui a lei, mas ele diz que a graça complementa a lei e que a partir dessa justificação, Deus é Deus de circuncisos e incircuncisos, que Deus é Deus de gentios e de judeus, e agora ele está falando o seguinte, a grande obra de Jesus Cristo, a grande obra do Messias, não é o fato de que o Messias é dos judeus, o Messias é do mundo. A palavra de Deus, assim como o Messias, é universal, não é a igreja universal, mas Jesus Cristo a sua vinda é para todos os povos, é para todo mundo, é para quem o aceitar. Beleza, galera? Então, esse texto do 21 ao 31 está falando da justificação em Jesus Cristo, que meus irmãos, a nossa pregação. É o centro da nossa mensagem. É a única coisa que vale a pena no nosso evangelismo. É falar para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que elas podem ter livre acesso a Ele. E nós temos que levar essa palavra. Jesus nos resgata das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Amém, pessoal? Nelson já ligou a câmera aí, você está com a palavra, Nelson. Não, Igor. Só show de bola. Cara, é legal essa perspectiva, né, de enxergar, assim, o acesso de Deus a todas as nações e, tipo, pensar que antes não era assim, né? Pelo menos eu nunca tinha parado para pensar, assim, que de fato era o povo de Israel e, de fato, a história conta a história do povo de Israel, que é o Deus, que o Deus de Israel sempre, né? Mas a partir de Jesus, isso se ramifica, né? E a coisa acontece. Era um orgulho, né, religioso, judaico, né? Assim como é engraçado, o ser humano gosta de ser orgulhoso por alguma coisa. Nós, por exemplo, somos orgulhosos do futebol, por exemplo, né? E eu com razão, porque eu torço para o melhor time disparado, comprovado aí, todas as estatísticas, Chicão e Thiaguinho tem que concordar comigo. Mas a gente arruma assim orgulho, a gente arruma orgulho de ser batista, a gente arruma orgulho de ser presbiteriano, a gente arruma orgulho de tal visão teológica, a gente arruma orgulho porque gosta de um estilo de música e o outro não, a gente começa a falar que a nossa música é melhor, né? A gente arruma orgulho para tudo, cara, para tudo. E quando na verdade a gente tem que aprender cada dia mais a ser servo, entender que Deus, o João lá também está lá concordando comigo. Você não torce o Belardinho, para com isso aí, velho. E a prateleira é lá em cima, só tem um na prateleira lá em cima. Se o time A e o time B do Palmeiras pegar Covid, a gente ainda ganha com dente de leite, eu acho. Mas e 15 do Flamengo. Mas aquela época era o Luxemburgo. Então é isso aí, o Nelson. Havia um orgulho, e agora Deus pega e fala o seguinte: é para todos. E, mano, imagina os judeus, os discípulos tiveram muita dificuldade com isso. Agora, você imagina os romanos se convertendo, né? Os babilônicos, os egípcios, é tudo gente que perseguiu os judeus, cara. E agora os caras tinham que engolir que um romano lá ajudando eles no evangelismo, né?
se a gente pega a tradição dos apóstolos, depois eu vou mandar no nosso grupo um vídeo falando da tradição dos apóstolos, bem legal. Mano, os cara pertinho que eles foram para Chipre, Roma, Grécia, mas os caras chegaram lá na Ucrânia, os caras foram para a Índia, os caras chegaram na China. A palavra de Deus começou. Mano, não há relato de China e Índia na Bíblia. O mais longe que a Bíblia chega geograficamente é Roma, né? Aí você vê que os caras foram para a Península Ibérica, teve apóstolo que chegou na Espanha, em Portugal, né? Na Argélia, na Eritreia. Mano, a gente vai vendo assim a palavra de Deus começando a espalhar e chegou até a gente aqui. Então, até hoje, os judeus, eles olham para os cristãos no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, no Chile, na Argentina, esse lado aqui, eles falam assim, ah lá, a seita judaica. Então, eles falam assim, não é o Deus que nós conhecemos. Mas é. E Paulo ainda dá a letra, fala assim, ó, vocês têm vantagem, aproveita, né? Mas eles não aproveitam a vantagem. E aí, Chicão, Tiago, João, alguma coisa a mais a acrescentar? De boa? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de estudo, ó Pai. Estar entre amigos aqui, ó Deus. Poder brincar um pouco também, ó Pai. E esse amor entre nós, ó Deus, lhe agradeço muito, ó Pai. Como aprendemos aqui, ó Pai, lhe agradecemos, ó Deus, pelo o sacrifício, ó Pai, que o Senhor nos trouxe por intermédio do seu Filho, ó Deus. E poder ter o livre acesso, ó Pai, que o véu se rasgou, ó Deus, e muito obrigado por essa graça, ó Pai, que a gente poder ter o livre acesso em qualquer lugar onde a gente está, aqui mesmo no meu quarto, onde eu estou, em qualquer lugar, ó Deus, independente da minha forma como eu estou, ó Deus, eu posso ter o livre acesso a Ti, ó Pai, lhe agradeço por isso, ó Deus, em nome de Jesus, amém.